questões de rede, né, porque a gente sabe que a câmera ela afeta um pouquinho, né, a conexão, então eu vou deixar a minha câmera off, mas vocês podem ir me questionando, certo? Então eu vou compartilhar minha tela com vocês. Só peço que alguém que puder, se puder ligar o microfone para dizer que se a tela está sendo compartilhada para vocês, se vocês estão vendo a minha tela. Então, Tá certo. sim. Certo, então. Eu vou voltar para o slide primeiro. Aí. Então, aqui. Bom, então, novamente, boa noite a todos os presentes na aula. Eu sou o professor Leonardo. Eu estou iniciando no Educamed esse ano, né? Porém, eu já tenho uma experiência prévia em cursinho popular, em ensino também. Eu sou graduado em Química Industrial pela Universidade Federal de Santa Maria. Sou mestre em Bioquímica e também doutorando no programa de pós-graduação em Bioquímica aqui da URGS. Eu, enfim, né, sou graduado em Química e eu sempre gostei de dar aula, né, então eu sempre tento me aproximar do ensino e é um prazer poder conseguindo compartilhar um pouco do que eu sei com vocês hoje. E, novamente, eu repito, sempre que tiverem dúvidas, podem me procurar aqui enquanto nós estivermos em aula. Se quiserem colocar no chat as dúvidas, podem ligar o microfone se tiverem dúvidas durante a apresentação. E também, no final da apresentação, eu vou deixar meu e-mail. E também vocês podem me procurar pelo WhatsApp, que vocês têm acesso pelo grupo do cursinho, certo? Então, gente, vocês viram na semana passada um pouquinho, né, uma introdução à nossa disciplina com a Natália. E hoje a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo no que vocês viram na semana passada, né? Pelo que ela me passou, vocês entraram um pouquinho nos conceitos iniciais de química, na questão de modelos atômicos, átomo. Então, eu vou repetir um pouquinho alguns conceitos, certo? Mas alguns a gente vai aprofundar durante a aula. Bom, o que é química, né? A química, ela vai ser aquela ciência que vai estudar a matéria, as suas transformações e as energias envolvidas nesse processo, né? Então, ela vai ser aquela ciência que vai estudar basicamente toda a natureza, né? Desde a formação da matéria até todas as transformações que a matéria sofre, sejam essas transformações físicas ou químicas, que nós iremos ver posteriormente nas aulas, e as energias que estão envolvidas nos processos dessas transformações, né? Na criação de alguma molécula, enfim. A química, então, ela é uma ciência natural e ao mesmo tempo exata, né? Algumas partes são consideradas exatas porque nós temos a parte que lida com cálculos e também natural porque nós temos algumas partes das ciências químicas que não elas não são exatas, né? Elas são mutáveis, a gente consegue ir descobrindo coisas novas no decorrer das pesquisas que ocorrem dentro da química. Então, a química ela pode ser dividida em três grandes áreas, certo? Ela pode ser dividida entre química inorgânica, que é a parte inicial, que a gente precisa entender essa parte. Eu digo para vocês que vocês precisam ter uma boa base de química inorgânica, que é a parte que nós vamos ver no decorrer da aula e nas próximas aulas, né? Porque ela dá base para o que vocês vão ver durante a fisicoquímica, que é a parte dos cálculos, e durante a química orgânica, que é a parte da química que estuda os compostos de carbono, certo? A gente divide, na verdade, né, o conteúdo da química no ensino médio de acordo com as três grandes áreas da química. No primeiro ano do ensino médio, é muito provável que vocês tenham visto a parte de química inorgânica. No segundo ano, a parte de físico-química, que são os cálculos. E no terceiro ano, a parte de química orgânica. Eu vou só dar um ESC aqui na apresentação para aceitar algum colega que acabou de entrar, porque não está funcionando a permissão automática. Desculpem. Bom, voltamos aqui então para a nossa apresentação.
Enfim, a origem da química, então, eu não sei se a Natália chegou a comentar com vocês, mas a química como ciência, né, como a gente conhece hoje, ela surgiu lá por meados do século XVII. Porque antes da química ser considerada uma ciência, né, a química ela era conhecida como alquimia. Eu não sei se vocês conhecem os conceitos e os preceitos da alquimia, mas os alquimistas, anteriormente ao século XVII, do século XVII para anterior, né, do século XVII, eles tentavam estudar os fenômenos para transmutação da matéria. Né? Ou seja, o que eles tentavam fazer? Basicamente, transformar metais que não eram ouro em ouro. Né? Eles tentavam transformar cobre, alumínio, ferro. Eles tentavam achar processos que transformassem esses metais em ouro e também eles tentavam encontrar o elixir da vida eterna, né? Que se conhecia, né, o que se entendia antigamente como a pedra filosofal, né, o elixir da vida eterna. Porém, a gente tem datações, né, isso datado, né, na história, os conceitos de átomo muito anteriores ao século XVII. Né, a gente começa lá em 478 a.C., com Leucipo e Demócrito, que eram filósofos, né, eles eram filósofos pós-socráticos, né, posteriores a pós-socráticos, não, pós-Aristóteles. Eles vieram depois de Aristóteles nas questões filosóficas, enfim, né, porque quando a gente tentou, né, quando a civilização tentou entender como é que a natureza funcionava, a primeira pessoa que se tem datado que tentou explicar a natureza das coisas foi Aristóteles. E Aristóteles ele fez isso partindo do pressuposto que tudo na natureza era formado por 4 elementos, né, que são água, terra, ar e fogo. Então, esses elementos, né, segundo Aristóteles, formavam tudo que a gente encontrava na natureza, né? Desde o ser Professor, humano. Oi? só uma dúvida bem rapidinho. Tu tá gravando, né? É que daí eu vou deixar pra copiar depois no final da aula, que senão a gente não vou atrapalhar, mas tu tá gravando, né? Esses slides. Sim, tá Ah, tudo não, sendo gravado. tranquilo. Não, beleza, então, valeu. Tá bom? Não, mas qualquer dúvida, vocês podem me interromper, sem problema nenhum, tá bom? Mas quem tiver, enfim, quem não gostar muito de falar por áudio, pode deixar ali no chat, que depois a gente vai ter um tempinho para as dúvidas, tá bom? Então, dando continuidade, não se preocupem em me interromper, certo? Podem me interromper a qualquer momento. Enfim, depois de Aristóteles, então, se teve um tempo em que era realmente considerada essa ideia de formação da natureza por 4 elementos, né? Porque já se conhecia o fogo, já se conhecia a água, a terra e o ar, né? Enfim. Mas, posterior a Aristóteles, vieram esses dois filósofos, o Leucipo e o Demócrito, e eles construíram a ideia de que matéria, né, as coisas, né, na natureza, elas eram formadas de pequenas partículas. E essas pequenas partículas, eles denominaram elas de átomo. A existência de relatos, né, da parte escrita da filosofia, que eles utilizaram, né, como exemplo as praias, né, onde você conseguia ver a imensidão da areia. Se olhasse de longe, você achava que aquilo ali era constituído de uma coisa só, mas se você olhasse mais de perto, né, a areia ela é formada por pequenos grãos, né? Então eles partiram daí dessas visualizações, né, para definir então que a matéria, a natureza, ela era as coisas que a gente via na natureza
são formadas por pequenas partículas, e disso então veio o nome átomo, que do grego, átomos significa não divisível. A partícula A é não e tomos, divisível. Então a gente tem que átomo significa não divisível. Então a gente leva essa ideia, o nome átomo, ele não mudou durante, né, o desenvolvimento da química, porque foi uma ideia muito bem estabelecida, né, o conceito de átomo. Então, o termo não modificou, mas as questões relacionadas ao átomo, ao estudo do átomo, à constituição do átomo, elas foram mudando ao longo do tempo, né? Então, hoje a gente já sabe que o átomo ele não é não divisível, ele sim, a gente consegue dividir um átomo, né? Então, o conceito mudou, mas o nome não mudou, certo? A gente continua tendo átomo sempre. E muito provavelmente nós não vamos perder essa nomenclatura para o constituinte da matéria, né? Bom, então, muito provavelmente vocês viram alguns conceitos relacionados aos modelos atômicos dentro do estudo do átomo, certo? E nisso vocês devem ter visto o modelo de Dalton, o modelo de Thomson, o modelo de Rutherford, o modelo de Bohr, e eu não sei se a Natália chegou a passar para vocês o modelo de Schrödinger, mas aqui a gente vai ver o modelo de Schrödinger porque ele é essencial para a gente entender os conceitos que vão ser apresentados nas aulas futuras, certo? Então, a aula de hoje a gente vai ter como intuito desenvolver os conceitos dentro dos modelos atômicos, certo? Porque são questões recorrentes dentro das provas, né? Às vezes cai alguma questão que mistura os modelos, que pede para denominar um determinado enunciado de um modelo. Então, a gente vai entrar em detalhes dentro de cada modelo na nossa aula de hoje, certo? Iniciando, então, em 1808, com os estudos de John Dalton. John Dalton, ele era um químico e ele desenvolveu o modelo atômico remodelando os postulados de Leucipo e Demócrito. O que significa remodelar? Ele não modificou os conceitos, ele apenas lapidou os conceitos de Leucipo e Demócrito, né? Porque a gente pode ver que, se vocês forem ver, né, a gente começou com Leucipo e Demócrito lá em 478 a.C. E apenas em 1808 nós tivemos a ideia de trabalhar em cima do átomo novamente, né, da constituição da matéria novamente, né? Então, o modelo atômico de Dalton ele ficou conhecido mundialmente como o modelo atômico da bola de bilhar. Por quê? Porque quando Dalton postulou o seu modelo, Ô, ele Sor, conseguiu... Oi? tem uma menina no grupo que disse que tu tem que autorizar pra ela entrar. Maiele. Certo. Vou dar uma esse aqui novamente. Eu não ouvi o barulhinho da... desculpa. Desculpa, Marielle. Eu não ouvi o barulhinho do Google avisando, do Meet avisando que tinha gente para entrar. Desculpa. Mas só para frisar, a aula está sendo gravada, certo? E ela vai ser postada no YouTube posteriormente, então tu não vai perder nada da aula, certo? Então, a partir daqui, tu vai conseguir acompanhar. Enfim, continuamos então. John Dalton, então, como eu estava falando, ele postulou, ele remodelou os postulados de Leucipo e Demócrito, partindo, né, do pressuposto em que o átomo era uma esfera maciça e indivisível. Tem mais gente para entrar. Que droguinha. Permitir todos. É que eu não sei, eu coloquei para entrar automaticamente, não está funcionando, não sei porquê. Mas enfim, o pessoal que entrou agora, a aula está sendo gravada, certo? E o nosso vídeo vai ser postado no YouTube, no canal do cursinho.
Então, não se preocupem, vocês não vão perder o conteúdo, certo? Só a partir de agora, vocês vão conseguir acompanhar a aula síncrona, certo? Qualquer dúvida, postem no chat ou me interrompam, abram o áudio e me interrompam, sem problema nenhum, certo? Então, voltando, recapitulando, nós estávamos vendo, então, o modelo atômico de Dalton, né, que foi o primeiro modelo postulado posterior a Leucipo e Demócrito, lá na Idade Antiga. Né? Então, novamente, o modelo atômico de Dalton ele ficou conhecido como bola de bilhar por ser considerado, né, Dalton considerar o átomo como uma esfera maciça e indivisível, certo? Nos seus estudos, Dalton utilizou alguns gases para postular, né, as suas ideias. Por exemplo, ele utilizou o CO2, o enxofre e o oxigênio. Né? Ele fez alguns experimentos, por exemplo, eu não sei se vocês já chegaram a ver que alguns gases, né, os gases, na verdade, em geral eles contêm propriedades diferentes, obviamente. Mas, por exemplo, enxofre, o gás enxofre, ele é muito mais denso que o oxigênio, o ar, na verdade. Né? Só para a gente ter uma noção, o ar que a gente respira, ele não é constituído apenas de oxigênio, certo? O ar que a gente respira, ele é constituído de uma mistura de gases. Nós temos no ar oxigênio, obviamente, porém nós temos nitrogênio e argônio, né? Além de outros gases, por exemplo, o CO2 e monóxido de carbono, enfim. Mas o ar, em geral, ele é menos denso do que o enxofre e do que o CO2 isolado. Né? Então, Dalton ele começou a estudar esses gases e, a partir das observações com esses gases, ele, então, colocou que um elemento químico ele vai ser formado por um conjunto de átomos de mesma massa, tamanho e propriedades. Ou seja, quando uma molécula é formada, né, a gente tem, então, a união de vários elementos químicos iguais, de mesma massa, de mesmo tamanho e com propriedades iguais. Né? Então, agora, se a gente for observar o elemento sozinho, ele vai ser formado por átomos iguais, né, porque são pertencentes à mesma espécie química, né, o mesmo elemento químico. Isso que eu falei anteriormente, né, de molécula, era também a mesma ideia de Dalton. Ele colocou que a molécula ela já era diferente, né? Ela era formada por diferentes elementos químicos, com átomos diferentes, com diferentes massas, diferentes tamanhos e diferentes propriedades químicas e físicas. Né? Porque um elemento químico ele não vai ter só uma propriedade química, ele tem uma propriedade física também, né, que nós vamos ver nas aulas onde a gente vai tratar da tabela periódica, né, que nós vamos examinar cada família, cada grupo de elementos químicos, certo? Então, para Dalton, esse conceito de Leucipo e Demócrito, ele era plausível, ele era válido, que o átomo ele era essa partícula pequena, maciça, né, uma esfera maciça, e que não podia ser dividida. Né? Por que Dalton postulou esse modelo atômico e ele foi válido por tanto tempo? Porque na época em que John Dalton começou seus estudos com a atomística, não existia muita tecnologia. Tecnologia a gente coloca entre aspas, né? Porque o termo tecnológico nós utilizamos mais na atualidade, mas naquela época em que John Dalton começou os estudos, por volta de 1800, né, sendo que o seu estudo foi publicado em 1808, em relação ao seu modelo atômico, naquela época não existia muita coisa, né, para ele trabalhar em cima. Então ele não tinha muita coisa, muitos aparatos para utilizar para estudar o átomo, né? Hoje em dia nós temos máquinas brilhantes para poder fazer diversos estudos,
né? Mas naquela época ele não tinha muita coisa, e dentro das limitações de aparatos que ele poderia ter, ele conseguiu postular essas propriedades relacionadas ao átomo, né? Então, como eu havia falado anteriormente, os elementos químicos diferentes, eles são formados por átomos diferentes, né? Então com diferentes massas, diferentes tamanhos e diferentes propriedades. A única coisa que de Dalton que nós levamos hoje ainda como válida é que a combinação em proporção de números inteiros, a combinação entre os átomos para formar um elemento químico, para formar uma molécula, para formar uma substância química, ela é em números inteiros, né? Por exemplo, a molécula de sal de cozinha, né? É o NaCl. Ela é uma molécula 1 para 1. Eu tenho um átomo de sódio e um átomo de cloro, né? Então, essa ideia da combinação das proporções em números inteiros foi mantida. Nós não temos uma molécula formada por meio átomo ou um terço de átomo. É sempre uma proporção de números inteiros. Portanto, pode ser para 1 para 2, 2 para 1, 2 para 3, enfim. Sempre uma combinação de números inteiros, né? Formando diferentes, se combinando de formas diferentes e formando substâncias químicas diferentes, né? Com essas combinações diferentes entre números de átomos que poderiam se combinar, né? E o que ainda ele conseguiu levar para frente, ainda a ideia, é ainda que o átomo era indestrutível e indivisível. Porém, eu não sei se vocês conhecem, vocês devem conhecer muito provavelmente, mas a gente vai relembrar um pouquinho aqui nesse slide por que eu coloquei a palavra indestrutível se teoricamente nessa época Lavoisier, que foi o químico que deu a química o que ela é hoje, né, que tanto a química e a física elas são muito embasadas no postulado de Lavoisier, que diz: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Né? Mas mesmo assim, mesmo com esse trabalho de Lavoisier, que foi um dos químicos que montou a química moderna, que montou a química como a gente conhece hoje, Dalton ainda colocou no seu postulado do seu modelo atômico que o átomo é indestrutível, né? Então, assim, a gente consegue pegar a ideia de Lavoisier, que disse que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? Então, a gente mantém que o átomo a gente pega essa ideia de Lavoisier, né, que o átomo é indestrutível, certo? E ele é indivisível, né, através do modelo atômico de Dalton. Porém, depois de muitos anos, passados muitos anos, né, nós tivemos, então, as mudanças, né, as evoluções dos modelos atômicos. Mas Dalton ele foi essencial para voltar a trabalhar com a ideia de átomo, né? Porque como a gente viu, os conceitos de átomo datam lá de 478 a.C. com Leucipo e Demócrito. E só em 1808, ou por volta de 1800, na verdade, que nós tivemos então a volta do trabalho com o átomo, a volta do interesse em trabalhar com o constituinte da matéria, do que a matéria é formada, né? Então, Dalton foi o precursor dentro da química moderna, trabalhando com o átomo, né? Então, a gente tem muito que agradecer a Dalton dentro da química, porque se ele não tivesse voltado a trabalhar com isso, muito provavelmente todos os cientistas que vieram posteriores a Dalton, dentro das ciências físicas e químicas, a gente não teria alguns conceitos que a gente tem hoje, né? Porque a partir de visualizações, a partir de experimentos que outros cientistas faziam naquela época em que Dalton trabalhava,
que, tipo, por exemplo, um cientista na Europa, né, dentro da Europa, ele estava trabalhando com química, né? Ele trabalhava com química. E ele viu que Dalton postulou que o átomo era indivisível e indestrutível. Mas ele visualizou que alguma coisa diferente que poderia modificar isso. Então, através de Dalton, que nós tivemos o começo da evolução dos modelos atômicos. Então, Dalton foi o precursor dentro da química moderna no trabalho com o átomo. Posterior a Dalton, antes da gente terminar Dalton, na época de Dalton, já eram conhecidos alguns elementos químicos. Né? Então, por exemplo, eles já conheciam o hidrogênio, o carbono, o alumínio, o nitrogênio, entre outros átomos, que eram chamados de átomos simples. Né? E Dalton ele criou símbolos para representar esses átomos. Né? Então, por exemplo, a água era formada de uma combinação entre hidrogênio e oxigênio. Se vocês olharem ali, o hidrogênio é um círculo com um pontinho no meio e o oxigênio é uma esfera branca. Né? Então, e ali embaixo nós temos a água formada por uma esfera branca e uma esfera com bolinha no meio. Né? Então, ele tentou, de certa forma, catalogar os átomos, né, de uma maneira mais organizada, porque não se tinha conhecimento de muitos elementos, na verdade. Então ele tentou catalogar esses elementos de uma forma mais organizada, através de símbolos. E ele também, erroneamente, né, ele representou as moléculas que a gente sabe, né, o conceito de molécula hoje, ele representou como átomos compostos. Né? Então, a ideia dele era que os átomos, né, eles eram combinados e ainda não, eles não sabiam do conceito de molécula, então eles chamavam que quando existiam dois elementos químicos diferentes numa mesma estrutura, né, numa determinada matriz, por exemplo, a água, ele colocou aquilo como átomos compostos, né, não molécula. Ele não sabia esse termo, ele não conhecia o termo molécula. Para determinar que a água é uma molécula, a amônia é uma molécula, o óxido carbônico é uma molécula, enfim. Né, então, nós temos essa tentativa de Dalton de organizar os elementos químicos. Então, mais uma contribuição de Dalton para a ciência que a gente conhece hoje, para a química que a gente conhece hoje, porque também Mendeleev, que trabalhou em cima da organização dos elementos químicos na tabela periódica, ele trabalhou em cima de algumas ideias de Dalton. Né? Então, apesar de o modelo atômico de Dalton ser errado, né, a gente conhecer ele hoje como um modelo com várias falhas, totalmente errado, né? Como eu falei anteriormente, a gente tem muito que agradecer a Dalton, porque ele reintroduziu os trabalhos em cima do átomo e ainda tentou tentou fazer essa organização de forma mais ordenada dos elementos, mesmo tratando eles de forma errônea. Né? Bom, posterior a Dalton, então, nós temos Joseph John Thomson, que sempre quando uma coisa que eu preciso falar para vocês é que em relação aos modelos atômicos, sempre quando vocês ouvirem ou verem os nomes dos cientistas que trabalharam em cima desses modelos, vocês têm que lembrar das formas vulgares que os modelos atômicos eram conhecidos, né? Então, se vocês virem Dalton, vocês têm que lembrar, já tem que vir à cabeça de vocês que para Dalton o modelo atômico era da bola de bilhar. Por quê? A bola de bilhar é uma esfera maciça, né? Então, é isso que vocês têm que lembrar. E para Thomson, a partir, posteriormente, a Dalton, né, porque Thomson começou seus estudos em cima do átomo em 1890.
Então, a gente tem aí uma lacuna, né, novamente. Né? Entre 1808 e 1890, nós temos uma lacuna gigante de tempo, onde ficou se acreditando em que o átomo ainda era uma partícula indivisível, uma esfera maciça e indivisível, né? E aí, então, quando Thomson começou a trabalhar em cima do seu modelo atômico, ele, ao redor dele, a comunidade científica já trabalhava muito em cima dos fenômenos elétricos que ocorriam em cima da matéria, né? Por exemplo, a questão da eletricidade, né? Vocês vão ver na física mais né, direitinho essas questões elétricas, os conceitos de eletricidade, enfim. Mas esses trabalhos na física com as propriedades elétricas, né, para ter, enfim, trabalhos com, por exemplo, o desenvolvimento da lâmpada, né, a gente tem que esses cientistas movimentaram muito a noção de, tipo, nós temos que trabalhar mais em cima da ideia da formação da matéria, né? Do que é formada a matéria. Porque o modelo atômico de Dalton, ele não explicava nada, ele não tinha nenhuma relação de fenômeno elétrico. Né? Ele não trazia nenhuma explicação dos fenômenos elétricos que ocorriam na matéria. Né? Por exemplo, se a gente pegar um bastão de vidro e esfregar no cabelo, e tentar atrair, pegar um pedaço de papel, picar ele bem picadinho, pegar um bastão de vidro, esfregar no cabelo e tentar aproximar dos papéis, os papéis eles vão ser atraídos pelo vidro, né? Por quê? A gente criou, através da energia mecânica, nós criamos uma energia eletrostática no vidro, né, que é capaz de interagir com os componentes do papel, né, com a rede elétrica dos componentes do papel, e atrair eles. Né? Então, a gente tem essas propriedades, né, elétricas envolvidas na matéria. E nessa época de Thomson, né, nesse período, nessa lacuna de tempo entre 1808 e 1890, que foi quando Thomson começou a trabalhar no seu modelo, nós tivemos muitos estudos em relação à eletricidade, né, como eu havia falado anteriormente. E uma dessas visualizações científicas da época foi que, ao se esfregar um pedaço de pano no âmbar, né, como é que eu posso explicar? O âmbar, eu não sei se vocês conhecem, ele é tipo látex, né? O látex, ele é tipo uma secreção, digamos assim, de uma planta, de uma árvore, né? E o âmbar também, só que o âmbar, ele se solidifica. Então, por exemplo, já encontraram muitos animais fossilizados em âmbar, né? E o âmbar, naquela época, eles visualizaram que se esfregasse um pedaço de pano, ele adquiria propriedades elétricas, né? Então, aí qual que começou? Tipo, nós temos que continuar estudando a matéria, porque a gente não entende muito bem os conceitos que estão por trás da matéria. Porque se Dalton disse que o átomo era simplesmente uma esfera maciça, por que nele, na matéria, né, como ele constitui a matéria, como a matéria é constituída por átomos, por que a matéria adquire propriedades elétricas? Né? O que está presente no átomo que confere propriedades elétricas para a matéria? Né? Então, a partir disso, dessas dúvidas que foram surgindo ao longo do tempo, que Thomson decidiu desenvolver o seu modelo atômico, né? Estudar a atomística. Né? E para isso, né, nós temos, né, como eu falei antes, nós tivemos uma lacuna muito grande de tempo. Então, entre Dalton e Thomson, se desenvolveu-se
muitos aparatos, tanto para ciências físicas quanto para ciências químicas. E um deles foi a ampola de Crookes, ou conhecida como tubo de raios catódicos. Eu não sei se vocês já chegaram a ver sobre esse dispositivo, mas o tubo de raios catódicos, ou ampola de Crookes, ela foi criada em 1874 por William Crookes para estudos sobre as propriedades elétricas, né, de gases. Então, como é que funciona a ampola de Crookes ou tubo de raios catódicos? Vocês podem encontrar quando vocês forem resolver questões ou ler na literatura, enfim, para estudar mais sobre o assunto, né, vocês podem encontrar os dois termos, ampola de Crookes ou tubo de raios catódicos. Significam a mesma coisa, certo? Aqui vocês têm, então, uma representação dessa ampola de Crookes, né? Na primeira imagem, vocês têm ela sem estar aplicado o experimento em cima dela, né? Então, vocês veem um tubo de vidro. Ele é um tubo de vidro completamente selado, onde a gente tem aqui em cima, né, nesse tubo maior, a gente tem um gás dentro, que ele é introduzido dentro desse cilindro, né, por essa parte aqui, de baixo, essa parte cilíndrica menor aqui. Porque aqui é introduzido o gás e, ao mesmo tempo, é retirado, é feito vácuo dentro dessa ampola de vidro. Então, esse material tinha que ser muito resistente, né, para a gente ver como que as coisas evoluíram ao longo do tempo, né? Nós conseguíamos já retirar toda as propriedades de atrito, né, todo o ar de dentro de um material de vidro, sem com que o vidro se quebrasse, né? Porque se a gente estivesse trabalhando com um vidro pouco resistente, ao se aplicar vácuo sobre ele, né, a fazer retirada do ar de dentro para simplesmente sobrar o que foi aplicado ali, por exemplo, dentro dessa ampola de vidro, era aplicado, por exemplo, argônio, xenônio, que são gases nobres, que a gente conhece hoje como gases nobres, né? E então se aplicava a retirada do ar, né, do ar atmosférico, no caso, para sobrar só o gás, para ali dentro ficar só o gás que a gente queria estudar. Né? No caso, como eu falei, por exemplo, argônio. Então, aqui vocês podem ver que nós temos aqueles clipezinhos, né, que a gente, por exemplo, carrega a bateria de carro, né, colocando um clipezinho no polo positivo, um clipezinho no polo negativo. Né, então, já se tinha esses materiais na época para trabalhar. Essa ampola de Crookes, ela era utilizada, então, como eu havia dito antes, para verificação para estudos com gases, né? E o que se via dentro dessa ampola de Crookes? Que quando era se aplicado uma corrente elétrica em cima de um gás, ele emitia luz. E isso foi visto em 1874. Né? E nós tivemos a volta do estudo do átomo em 1890. Né? Então, ainda na época que Crookes criou a ampola de Crookes, nós ainda não entendíamos como é que funcionava muito bem a questão da matéria. Então, era estudado, porém ainda não tinha todo o conhecimento para desenvolver melhor as questões científicas da época. Só que, quando Thomson foi utilizar essa ampola de Crookes, né, ela é constituída, quando William Crookes desenvolveu ela, ele desenvolveu ela como um cilindro de vidro, né, como vocês podem ver nessa imagem, com dois eletrodos, um ânodo e um cátodo, que esses eletrodos, eles são os polos, né, do material. Então, o cátodo, na época, ele era o polo negativo, e o ânodo, o polo positivo do sistema estudado. Né? A palavra eletrodo
ela significa caminho da eletricidade, né? Caminho do elétron, né? Que a gente vai ver posteriormente, quando a gente for trabalhar com eletroquímica, melhor esses conceitos de eletrodo, ânodo e cátodo. Mas aqui o que a gente precisa entender é que esse cátodo e esse ânodo eram os polos magnéticos, né? Onde se aplicava uma corrente, a tensão sobre o material. Então, nós tínhamos os polos, negativo e positivo. Dentro do cilindro, nós tínhamos essas fendas aqui, que serviam para passar o feixe luminoso, que era proveniente do gás que estava ali dentro, né? E em cima dessa ampola, são aplicadas duas placas metálicas, aonde sobre essas placas é induzido um campo elétrico. Em uma delas é induzida um campo elétrico que gera um campo positivo, em outra um campo elétrico que gera um campo negativo, certo? E qual que era essa ideia? Né? A ideia era ver a divisão, né, dos componentes ali do gás, porque era essa separação dos elétrons, enfim, que fazia, né, a emissão de luz. Só que, como eu disse antes, na época de Crookes não se conhecia o termo elétron, né? Então não se sabia muito bem ainda as propriedades da matéria, né? Ele só foi criando esse sistema, esse material, esse dispositivo, na verdade, para estudar os gases. Simplesmente foi feito isso. Mas ele não sabia muito bem o que ele estava fazendo, literalmente. Porque se via experimentalmente as coisas, só que não se tinha muita teoria sobre aquilo que era visto experimentalmente. A gente conseguia desenvolver muito bem a teoria, a prática, desculpe, mas a gente não tinha ainda uma base teórica muito boa, né? Mas a gente conseguia ver as coisas experimentalmente. É aqui, nessa imagem, a gente vê então aqui os feixes de elétrons, eles eram defletidos, né? Por quê? Porque o elétron, a gente sabe hoje que o elétron tem carga negativa, e então era atraído pelo polo positivo que era induzido na placa metálica, né? Então, isso não se conhecia muito bem, não se entendia muito bem o que acontecia ali dentro, mas se via que emitia luz, um gás emitia luz, né? E o que Thomson fez? Ele utilizou o modelo adaptado da ampola de Crookes, onde foi inserida uma hélice dentro dela. Ele pediu para ser construída uma ampola do mesmo jeito que Crookes construiu, exceto com uma modificação, uma hélice dentro dela. E aí o que Thomson fez? Ele pegou e utilizou vários gases que já eram conhecidos na época e fez o mesmo experimento para todos esses gases. E o que ele viu? Que quando era formada a luz dentro da ampola de Crookes, a luz ela tinha um caminho. Ela saía do polo, aqui ó, a gente pode ver que a luz ela saía do polo negativo em direção ao polo positivo. Mas por que ela saía, né? Tipo, essa luz, quando era formada, ela saía do polo negativo para o polo positivo. Porque o campo magnético que foi produzido ali em cima, na placa que estava carregada positivamente, ela atraía os elétrons. E quando ela atraía os elétrons daquele gás que estava sendo excitado, né? Porque a gente conhece hoje o termo excitação de átomos, de elétrons, na verdade, que é a passagem de um elétron de uma camada menos energética para uma camada mais energética, e quando ele retorna para sua camada original, ele emite luz. Hoje a gente conhece essa parte teórica, mas na época ainda não se conhecia, né? Então, quando foi visto isso, essa deflexão da luz,
né? O raio saindo, quando a gente faz esse experimento da ampola de Crookes, a gente literalmente consegue ver a luz sendo formada no polo negativo, que é aqui embaixo, indo em direção ao polo positivo, né? E quando o gás está sendo excitado aqui nessa linha pontilhada aqui, a gente consegue ver então a deflexão da luz, né? A formação da luz em direção ao polo que está carregado positivamente dentro da ampola. E a partir disso, então, foi denominado que esses raios eram raios catódicos. Por quê? Catódicos porque eles saíam do cátodo, eles saíam da parte negativa da ampola, né? do polo negativo em direção ao polo positivo. Eles eram formados no cátodo, né? Então, por isso, raios catódicos. E esses raios catódicos, dentro da ampola que Thomson utilizou, quando eles passavam pela hélice, eles giravam, eles faziam com que a hélice girasse. Então, o que Thomson observou? Que, repetindo o mesmo experimento para diversos gases, diferentes gases, o que se observava? Que o comportamento né, da formação do raio era sempre igual. Ele sempre saía do polo negativo para o polo positivo, independente do elemento químico que estivesse se utilizando, do gás que se estivesse utilizando, e sempre quando esse raio, né, passava pela hélice, ele fazia com que a hélice se movimentasse. Então, Thomson disse que os constituintes daquele raio catódico, eles tinham massa, porque eles conseguiam fazer com que a hélice girasse. E a esses raios catódicos, Thomson denominou como elétrons. Então, a descoberta dos elétrons é atribuída hoje a Thomson, né? Durante o desenvolvimento do seu modelo atômico, Thomson fez essa grande contribuição para a química, tendo descoberto os elétrons. E o nome elétron, ele vem do grego electron, que significa âmbar, né? Vocês lembram que eu falei que naquela época se fazia muitas experimentações já no campo da eletricidade. E uma desses experimentos era visto com feito, né, uma indução de eletricidade de um campo elétrico no âmbar. Então, por isso que Thomson nomeou o elétron em homenagem, entre aspas, a esses experimentos em relação ao âmbar, certo? Então, o modelo atômico de Thomson ainda não explicava muito bem o constituinte da matéria, né, o átomo, mas ele conseguia, então, dizer que o átomo já não é mais indivisível. Thomson conseguiu introduzir, tirar da comunidade científica essa ideia de que o átomo era indivisível. Thomson disse no seu postulado: o átomo não é indivisível. A gente consegue sim dividir um átomo entre entre uma parte negativa, que foi o que ele descobriu, os elétrons, e uma parte positiva, né, que era a parte que não se defletia, ela não era atraída por nenhum polo, ou era atraída pelo polo negativo, só que como não é elétron, né, ela não emitia luz. Então não se tinha muito conhecimento ainda em relação à parte positiva do átomo, mas já conseguiu-se ter a ideia de que o átomo não era mais indivisível, e sim divisível, a gente conseguia já dividir o átomo. E agora a gente conseguiu introduzir conceitos já de eletricidade no átomo, no formador da matéria, né? Tendo então a questão elétrica da parte negativa, os elétrons, e a parte positiva. Mas, tipo, né, como eu falei, não sabia muito bem essa questão das partes positivas, né? Então, que foi melhorado posteriormente, certo? Então, Thomson introduziu o conceito que o átomo não é mais indivisível e era formado tendo como ideia inicial o modelo de Dalton para uma esfera, né, positiva. Agora a gente tinha a introdução de carga aqui, uma esfera positiva
com pequenas partículas negativas distribuídas nessa esfera. Né? Então, o modelo atômico de Thomson foi conhecido como modelo atômico do pudim de passas. Então, quando vocês lerem Dalton, lembrem que é a bola de bilhar, a bola maciça, indivisível, indestrutível. Thomson é a esfera positiva com partículas negativas distribuídas ao redor, ao longo dessa esfera positiva. Né? Então, é o pudim de passas. Certo? Aí, alguns anos depois, não muito, porque o estudo de Thomson foi publicado em 1904, né? Ele começou nos anos 1890, só que só conseguiu publicar os seus estudos entre 1897 e 1904. E nos anos 1900, quem já estava estudando essas questões das propriedades da matéria era Ernest Rutherford, né, que foi quem postulou o modelo atômico de órbitas. No modelo atômico de Rutherford, ele conseguiu demonstrar que o átomo ele é composto por um centro. Tem bem em mente que agora a gente já sabe que o átomo ele tem um centro, alguma coisa que fica no centro dele, que é positivo, né? A gente tem essa reintrodução das cargas já, com os elétrons dispersos em órbitas ao redor desse centro positivo. Né? Então, de acordo com Rutherford, com o observado por Rutherford, o que ele viu na época, o que ele disse, né, o que ele postulou, foi que os elétrons eles giravam ao redor do centro positivo conforme os planetas giram em torno do Sol. Né? Ele pegou essa ideia do heliocentrismo, né? Do movimento dos planetas ao redor do Sol e aplicou para o átomo. Então, os elétrons, para Rutherford, giravam ao redor do centro positivo. E ele também demonstrou que o átomo ele possuía um grande espaço vazio, que esse espaço vazio era o espaço entre o centro positivo, o núcleo, e os elétrons, né, que depois, posteriormente, ficou conhecido como eletrosfera, né, que é onde os elétrons estão. A eletrosfera ela é separada assim, por um grande espaço vazio que separa a eletrosfera do núcleo. A gente conhece isso hoje. E só que quem introduziu esse conceito foi Rutherford, né, com seus estudos. E ele fez isso porque ele estudava as partículas alfa. As partículas alfa são partículas positivas que são emitidas durante o decaimento de elementos químicos radioativos. Né? A gente vai ver, obviamente, tem uma aula sobre radioatividade, onde a gente vai ver a pioneira no estudo da radioatividade, que foi Marie Curie. Ela que descobriu o polônio e o rádio. Ela ganhou Nobel em Química e Física pelos estudos com radiação e descoberta de 2 elementos químicos. Né? Então, Rutherford já sabia desses estudos de Marie Curie. Ele trabalhava em cima desses estudos da família Curie, né? Tanto da Marie quanto do Pierre, que era o marido dela. E então, Rutherford ele estava estudando na época as partículas alfa, né? Que são essas partículas positivas que são emitidas por um átomo, um elemento químico radioativo durante o decaimento da energia, né, radioativa. Porque quando um elemento radioativo ele está se decompondo, né, ele está perdendo essa radiação, ele emite 3 tipos de partículas: alfa, beta e gama. As partículas alfa são as menos elas não são elas não causam mal à saúde, né, as partículas alfa, porque elas não passam de uma folha de papel. As partículas beta, elas já conseguem atravessar uma folha de papel, mas elas não atravessam, por exemplo, a pele. E já as partículas gama, elas atravessam qualquer material, exceto o chumbo, por exemplo.
Então, por isso que, por exemplo, quando é feito um exame de raio-x, onde nós temos a emissão dessas partículas, tanto alfa, beta e gama, é utilizado tanto pelo profissional que está fazendo o exame, quanto pela pessoa, né, pelo paciente, é utilizado um colete de chumbo, né, para os raios que estão sendo aplicados no momento do exame atingirem uma área específica, né, para eles não atingirem outros órgãos, porque as partículas que são emitidas por um elemento radioativo, elas conseguem modificar a nível de DNA na célula, né? Então, as partículas gama elas são muito prejudiciais à saúde, né? Mas Thomson ele só estudava as partículas alfa. Como é que ele fez o seu estudo? Ele pegou, então, uma câmara de chumbo e colocou pequenas quantidades de polônio, né, que era um elemento radioativo na época, né, que tinha sido descoberto pela Marie Curie. E ele fez uma abertura nessa câmara de chumbo, para uma abertura muito pequena, e ele colocou essa câmara de chumbo na frente de uma folha de ouro, e na frente dessa folha de ouro, uma folha muito fininha de ouro, ele colocou uma lâmina de zinco. E quando ele observou, né, nos seus experimentos, observando essas partículas, porque já na época de Rutherford ele já tinha um microscópio, para vocês terem uma noção, já tinha um microscópio que conseguia fazer, tipo, em 360 graus a avaliação desse aparato que ele montou. E quando ele foi avaliar, né, quando ele foi realmente olhar os seus estudos, ele viu que quando essas partículas alfa elas eram emitidas sobre a folha de ouro, o que acontecia? Algumas partículas passavam direto, né, como a gente pode ver aqui embaixo, elas passavam reto, elas não batiam em nada, elas passavam direto pela folha e batiam aqui na folha de zinco, né, onde elas produziam uma marquinha. E aí, algumas outras, elas eram defletidas, elas sofriam uma deflexão, né, que é uma mudança na sua trajetória, né. E aí elas batiam, por exemplo, aqui em cima, ou tinham um ângulo de deflexão menor. E algumas partículas, elas ricocheteavam, elas batiam na folha e voltavam, né? Então, a partir disso, a partir dessa visualização experimental, Thomson concluiu que o átomo ele era formado por um núcleo positivo, um centro positivo, como a gente já havia visto antes. Ele tinha um espaço vazio, que era quando as partículas alfa elas passavam pela folha de ouro sem sofrer deflexão nenhuma, né, sem sofrer modificação na sua trajetória. E a eletrosfera, que era quando essas partículas positivas, né, elas sofriam uma pequena deflexão quando elas eram atraídas pelos elétrons e quando elas eram afastadas pelo núcleo, né? Então, a gente tem, a partir do modelo atômico de Rutherford, a gente tem a descoberta da eletrosfera e a descoberta do espaço vazio entre a eletrosfera e o centro do átomo. Porém, ele, na época, não conseguiu explicar a constituição do núcleo, então ele não conseguiu colocar do que era constituída, né, o núcleo. Porém, ele supôs que no centro do átomo existiam partículas neutras, que futuramente seriam conhecidas como nêutrons, né, que é o que a gente conhece hoje, que são as partículas que fazem a união dos prótons, né, que elas estão ali para impedir com que os prótons que têm carga positiva deles se repelirem, né, porque a gente sabe através da física que cargas opostas tendem a se atrair e cargas iguais tendem a se repelir, né? Então, teoricamente, se não existisse alguma coisa ali no meio, essas partículas positivas elas eram para si, o núcleo atômico não era para existir, né? As partículas positivas elas eram para sofrer eram para se repelir, né? Então ele disse que
ali no centro do átomo existiam partículas neutras para fazer essa união das partículas positivas. E, posteriormente aos seus postulados do modelo atômico, em 1920, já em 1920, Rutherford conseguiu, então, através dos seus estudos, nomear as partículas positivas que formavam o núcleo do átomo, como prótons. Né? Então, a gente tem a descoberta dos elétrons com Thomson e a descoberta dos prótons por Rutherford, certo? Só que, antes de a gente entrar no modelo de Rutherford-Bohr, o modelo de Rutherford ele deixava uma lacuna. Por quê? De acordo com o modelo de Rutherford, quando os elétrons eles giravam em torno do núcleo, eles absorviam energia, eles não eram quantizados, eles não sofriam ação de energias externas, né? O que faria então com que, como o elétron é negativo, em algum momento ele seria atraído pelo centro positivo, fazendo com que essa partícula negativa, o elétron, se chocasse com o núcleo positivo. Né? Então, Bohr, ele foi aluno de Rutherford, ele trabalhou junto com Rutherford, por isso que é nomeado, então, o modelo atômico de Rutherford-Bohr, porque esse modelo atômico ele tem a contribuição dos dois cientistas, né, tanto de Rutherford quanto Bohr. E Bohr ele propôs a quantização da energia atômica. O que é a quantização da energia atômica? É a gente colocar valores para a energia de um elétron, de um próton, de um nêutron. Valores para eles, quantizar isso, colocar em valores para a gente conseguir medir isso, que já era possível fazer isso, nessa verificação das cargas, de quanto que um elétron, qual era a carga de um elétron em coulombs, porque a gente já tinha os estudos de Coulomb, de ohm, volts na área da elétrica, né? Ele propôs, então, um modelo em que o átomo era formado por camadas ou níveis de energia. Então, vocês podem ver esses dois termos, né? Camadas ou níveis de energia. E essas camadas, elas são distintas e acomodam um determinado número de elétrons. Certo? Então, cada camada vai, de acordo com o modelo de Rutherford-Bohr, cada camada do átomo ela vai acomodar um número X de elétrons. E como Bohr fez isso? Naquela época, como eu disse para vocês, já se conheciam muitos elementos químicos. Já se tinha muitos estudos em relação a utilizando aquela ampola de Crookes, né, sobre os gases e alguns outros elementos, porque via-se que alguns elementos químicos, quando expostos, por exemplo, a uma chama, eles modificavam a cor da chama, né, formando linhas espectrais, que são essas linhas que vocês conseguem ver aqui. Por exemplo, o hidrogênio ele tem linhas roxas, azul, verde e uma linha vermelha. O hélio tem várias linhas roxas, azul, verde. O neônio ele tem várias linhas aqui na região do laranja, do amarelo, do vermelho. O sódio na região do amarelo, alaranjado. O mercúrio, aqui, ele tem várias linhas espectrais em vários comprimentos de onda, né, que é o que a gente conhece hoje. E a partir desses estudos, a partir dessas linhas espectrais que Bohr postulou esse modelo atômico. Então, através do modelo atômico de Rutherford-Bohr, através das contribuições de Bohr para o modelo atômico de Rutherford, a gente conseguiu ver que a emissão de luz para um elemento químico ela está condicionada ao nível de energia em que o elétron se encontra. Né? Então, já pelo modelo de Bohr, a gente consegue ter que um elétron ele absorve energia e ele sai de uma camada mais interna do átomo, e quando ele absorve essa energia, ele sai dessa camada mais interna, ele passa para uma camada mais externa, né? Que é aqui, a gente tem essa linha amarela aqui, só para ela não significa que é a cor, né? Porque quando o elétron sai da camada mais interna do átomo,
ele vai para uma camada mais externa, ele não tem emissão de luz, tá? Aqui é só uma representação. Quando o elétron sai dessa camada mais interna, por exemplo, aqui a gente tem um nível de energia 2, e ele vai, por exemplo, para o 6, quando ele volta para o 2 novamente, se ele volta direto do 6 para o 2, ele emite uma linha espectral em torno de 410 nanômetros, que é o que a gente visualiza hoje, né, que a gente tem a noção do espectro eletromagnético aqui, tá aqui do lado para vocês. A gente tem do ultravioleta, do violeta, né, aqui para cima do violeta, o ultravioleta, até o vermelho, e aqui para baixo do vermelho, o infravermelho, né, que são regiões do espectro eletromagnético que a gente não consegue enxergar. Mas quando esse elétron ele salta da camada 6 para a camada 2 diretamente, ele emite uma luz, um fóton, né, que foi denominado posteriormente, um comprimento de onda de 410 nanômetros, que a gente consegue visualizar na cor roxa. Se ele vai para a camada 5 e salta para a camada 2 de volta, ele emite no azul. Se ele está na camada 4 e vem para a camada 2, ele emite uma energia que é vista em luz em torno do verde, em 486 nanômetros. Isso aqui, esses valores são o comprimento da onda, né, da energia que é emitida pelo elétron na forma de fóton, né, que é a luz que a gente enxerga. E se o elétron sai da camada 2 para a camada 3, que é uma camada um pouco mais energética do que a camada 2 só, ele emite um comprimento de onda maior, com menos energia, então ele emite um comprimento de onda em torno do vermelho, certo? Então aqui para cima estão as camadas de energia mais energéticas, com maior energia, e aqui para baixo, então em direção ao centro, ao núcleo do átomo, nós temos camadas de energia menos energéticas, certo? E aqui eu tenho a representação de um teste que a gente faz para a representação, né, das cores na química, dentro da química. A gente tem, então, esse teste, ele é conhecido como teste da chama, onde a gente pega um sal de um elemento que a gente quer estudar, por exemplo, o sódio. Se a gente quer estudar sódio, a gente pega o cloreto de sódio de clorinho. Eu não sei se vocês já visualizaram em casa, por exemplo, quando vocês estão fazendo alguma coisa que vocês estão utilizando sal, por exemplo, na comida, e um pouquinho de água cai na chama, ela fica amarelada, né? Com uma cor amarelada alaranjada. Isso se dá porque o sódio, quando os elétrons de sódio são excitados de uma camada menos energética para uma camada mais energética, quando eles retornam para a camada de origem, eles emitem um comprimento de onda na região dos 600 nanômetros, que é o que a gente enxerga, consegue enxergar como laranja. Então, se a gente pegar vários elementos químicos, a gente vai ver que esses elementos químicos, eles colorem a chama com uma cor diferente, né? De acordo com a energia que a gente fornece para esses elétrons, esses átomos, e o quanto que esses elétrons conseguem sair da camada mais interna para a camada mais externa, a camada menos energética, né, que é a camada mais interna do átomo, para a camada mais externa, que é a camada mais energética. Né? E quando eles voltam, então, eles vão emitir luz, que essa luz é denominada fóton, e o fóton, então, ele pode emitir luz no espectro visível entre 400 e 700 nanômetros, né, que é o que os nossos olhos conseguem visualizar, né, que é o que a gente chama de espectro eletromagnético visível, né? Mas isso vocês vão ver, esses conceitos mais de onda também, vocês vão ver em física, certo? Vocês vão ver mais aprofundadamente, com mais clareza, esses conceitos de comprimento de onda, vocês vão ver isso em física, certo? Então, aqui mais uma representação, né, do que Bohr acrescentou ao modelo atômico de Rutherford, que nós temos, então, a formação dos níveis de energia, ou seja, das camadas de energia, as camadas que hoje a gente tem
como K, L, M, N, O, P e Q. Né? As 7 camadas de energia que formam a tabela periódica. Né? Se a gente for olhar, quando a gente for estudar a tabela periódica ela tem 7 linhas na horizontal. E essas 7 linhas na horizontal correspondem a quantos elétrons esses átomos têm nas suas camadas, né? Tanto nas camadas mais internas quanto nas camadas mais externas, certo? Gente, já são 9h56. A gente vai então terminar a nossa aula na próxima aula, porque a gente ainda tem mais um modelo atômico para ver, que é o Schrödinger, e eu não quero passar correndo ele, porque ele é muito importante para a gente entender, né, o que a gente vai ver depois. Então a gente vai parar por aqui a nossa aula de hoje, certo? Eu vou parar a apresentação aqui e vou voltar para vocês, para a gente, enfim, nesses últimos minutos de aula, para a gente conversar, certo? Eu vou parar aqui o compartilhamento. E eu estou disponível para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao que a gente viu na aula de hoje, podem perguntar, não fiquem envergonhados. Estou aqui para responder as dúvidas. Se alguém quiser perguntar alguma coisa. Bom, então, pessoal, a gente se vê na próxima aula, certo? Onde a gente vai terminar de ver os modelos atômicos. A aula de hoje vai estar gravada lá no YouTube, lá do cursinho. Então a gente se vê na próxima semana. Boa noite a todos. Nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau.